Tenho uma carteira para longo prazo, mas sempre fico na dúvida se estou no caminho certo. Essa semana já vendi alguns papéis e coloquei na renda fixa, por pura insegurança. Tem uma carteira para longo prazo. Então, a gente separa a carteira sempre. Existem dois tipos de alocação, que a gente fala alocação estratégica e alocação tática. Qual que é a diferença? A alocação tática, eu já estou olhando para o curto prazo, eu estou olhando uma movimentação que eu acho que vai valer a pena no curto prazo. Já quando eu falo uma estratégia, uma carteira estratégica, uma alocação estratégica, eu já estou falando de longo prazo, que é o que faz sentido para a gente fazer uma montagem de uma carteira, tá? Dito isso, se você está olhando para uma alocação tática ao invés de uma alocação estratégica, não tem problema você vender o papel, né? Igual você fez, vendi alguns papéis e coloquei em renda fixa, não tem problema. Mas eu recomendaria você atuar mais de forma estratégica e não ficar ali comprando e vendendo ação por conta de que por ruídos, tá? Existem ruídos em investimentos que são notícias que impactam ali alguns dias, alguns meses, às vezes até 1 ano, 2 anos, mas que são ruídos, são passageiros. E aí você pode tomar uma decisão precipitada por conta disso. Então você precisa montar uma carteira para você, montar um portfólio, separar, o que eu falo principalmente separar em 3 caixinhas dessa forma, que é o seguinte: a primeira é uma reserva de emergência em CDB com liquidez diária, ou Tesouro Selic, ou então um fundo DI, então separa os 3. A segunda caixinha seria uma caixinha olhando para os grandes objetivos, seria uma viagem, 1 ano, 2 anos, seria ali o construir um patrimônio como uma casa, igual eu acabei de fazer o cálculo aqui, como que a gente constrói um patrimônio em 10 anos para comprar uma casa à vista, considerando um poder de compra lá na frente. E a terceira caixinha é para sua aposentadoria, que é um valor lá para 20, 30 anos, que é um valor que você vai ter lá na frente para não ficar dependendo do INSS. Então a gente separa nessas 3 caixinhas. E aí a gente vai ter objetivos distintos em cada uma. Como eu falei, na primeira caixinha de reserva, a gente aplica num CDB, no Tesouro Selic ou no Fundo DI. Na caixinha de longo prazo, eu recomendo estar ali mais em NTNB ou uma previdência, um VGBL, são ativos que você não vai ficar resgatando. Uma NTNB, por exemplo, você vai comprar e você vai deixar ela para o longo prazo. Por exemplo, aqui, deixa eu dar um exemplo aqui, Tesouro Direto NTNB. Vamos aqui abrir as taxas do Tesouro. Então tá aqui. Olha só. Então, uma NTNB vai pagar ali, ó, para 2045 IPCA mais 5,90. Aqui, IPCA mais 5,90. Então, para o longo prazo, qual que é o efeito disso? Você vai ter toda a inflação. Lembra que eu falei que a média de inflação é 0,45 ao mês? Você vai ter esse retorno mais 5,90 ao ano. Então, você fica protegido nesse período. Nós estamos falando aí de 22 anos para você ter acesso a esse recurso. É claro, você pode resgatar antes. Você resgatar antes, pode sofrer oscilação para cima ou para baixo. Então, o ideal é deixar até o vencimento aqui, que é lá em 15 de maio de 2045. Você deixa até o final e você vai ganhar 5,90 ao ano, mais toda a inflação do período. Esse tipo de investimento vai ser aquele que a gente falou, para aposentadoria. Então, um tesouro IMAB ou uma previdência, que é um VGBL, que você carrega para o longo prazo, porque ela tem vários efeitos fiscais que te ajudam, sucessório, inclusive, que o efeito fiscal é, se você ficar acima de 10 anos, você vai pagar apenas 10% sobre a rentabilidade. Então, é um imposto baixo, e nessa acumulação de 20, 30 anos, você não vai pagar nenhum imposto. Então, ele é feito realmente para aposentadoria. Para o curto prazo é ruim, para o longo prazo é muito bom. Então, a caixinha de longo prazo vai ser dessa forma. Na caixinha de médio prazo, que aí engloba vários fatores, eu vou buscar alocações estratégicas da minha carteira. E como que eu crio isso? Eu crio da seguinte forma: eu vou ter ali ativos ligados à inflação, como eu comentei aqui agora, então eu posso ter dentro dessa caixa de médio prazo inflação. Eu posso ter uma parte em exterior, estou comprando um título do Tesouro Americano lá fora, ou alguma empresa lá de fora. Eu posso ter fundos imobiliários, eu posso ter ações, e aí eu posso comprar uma carteira de ações, ou um fundo de ações,
ou um ETF que vai simplesmente seguir o índice da bolsa, ou seja, vai seguir uma média ali. Então, são opções que você tem para compor essa carteira. Essa parte do meio, principalmente, vai estar muito ligada ao seu perfil, que é, meu perfil é muito conservador. Então, se o perfil é conservador, você vai estar muito mais em pós-fixado. Você pode até ter uma partezinha em ações, mas é pequena, coisa de 5% no máximo. Você vai ter ali a sua reserva em DI, você vai ter ali a aposentadoria, mais até num VGBL, e no meio ali você vai ter mais pós-fixados. A partir do momento que você é mais arrojado, aí sim você pode combinar vários ativos. Aí você pode ter muito multimercado, muitas ações. Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma carteira recomendada do próprio Itaú. Vou mostrar aqui uma carteira recomendada do Itaú, para vocês verem como que pode ser uma alocação olhando para mais risco. Perfil agressivo. Então, olha só, um perfil mais agressivo vai ter ali 1% em pós-fixado, vai ter ali 23% em multimercado, que são vários ativos de vários mercados para buscar retornos maiores. Inflação, que eu falei, então 20% em inflação, 8% em alternativos, aí entra aqui ETF, que eu falei, entra aqui fundo imobiliário, 7% em pré-fixado, que nesse momento eu não recomendo tanto, acho que não faz muito sentido, porque a taxa está alta. Renda variável internacional, então você comprar ativos lá fora, como eu comentei. E ações, tá? E ações aqui 14%. Então, renda fixa, renda variável internacional e ações. Olha só, então dentro dessa caixinha de médio prazo, você pode compor de diversas formas. E aí, o ideal é que você olhe para essa caixa e monta uma estratégia e deixa essa estratégia acontecer. Você ficar trocando toda hora, pode gerar um efeito ruim na sua carteira. Então, tem uma estratégia de ter fundos imobiliários e reaplicar os aluguéis, ter ali ações e reaplicar os dividendos, sempre ali aportando para fazer essa carteira crescer e não ficar trocando de ação, porque a ação está muito ligada à convicção que você tem de um papel, de uma empresa. Então, se tem uma empresa que você acredita, se ela cair, é uma boa oportunidade para você comprar mais ações, porque você acredita ali na empresa, a não ser que tenha uma mudança muito radical, como por exemplo Americanas, mas é um setor que não é um setor muito legal, que é varejo. Então procure setores sólidos para você fazer essa aplicação e aí você vai só aportando e colhendo os dividendos.